quero trazer uma visão um pouquinho diferente em relação a algo que aconteceu com Jesus e uma mulher. De repente, chegaram até Jesus com uma mulher que foi pega em adultério. E chegaram lá, jogaram ela no chão, estavam com pedras na mão, acusando ela, falando que ela merecia ser apedrejada. Porque era essa a lei. O que eu acho interessante nessa história toda é como nós cristãos agimos como esses mesmos cristãos da época de Jesus. Nós olhamos para o erro dos outros e nós preferimos matar, tampar pedras, jogar pedras, do que acolher, perdoar e dar uma nova chance, como Jesus fez com ela. Jesus defendeu ela, os seus acusadores foram embora e Jesus disse: vá e não peques mais. Sabe, quantas oportunidades nós temos de simplesmente perdoar aquele que nos ofende ou que comete erros, vive em pecado e vive uma vida diferente da nossa, e nós não perdoamos, nós só acusamos e desprezamos a pessoa, desejado o mal para aquela pessoa. E não há uma oportunidade de acolhimento, uma oportunidade da pessoa receber graça, amor e misericórdia. Somos muitas vezes como credor incompassivo. Chegamos diante de Deus buscando o perdão das nossas dívidas, mas na hora de perdoar o próximo, nós não perdoamos. Pegamos as pedras e queremos ali jogar as pedras na pessoa. Eu vivi uma situação assim no meu passado, várias situações, mas teve uma muito específica, onde eu precisava ser perdoada, eu precisava ser amada, acolhida, ensinada, precisava receber misericórdia, mas eu ganhei as pedradas. E analisando a história dessa mulher pecadora e a minha, não que eu estivesse fazendo o mesmo que ela, né? Porque às vezes, gente, o erro não é só relacionado à prostituição. Muitas vezes, os cristãos, nós como seres humanos falhos, tratamos pessoas que cometem outros erros da mesma forma que essa mulher foi tratada pelos cristãos ali na época, acusando ela diante de Jesus. E analisando essa história dela e a minha história, e vendo que eu não tive a mesma oportunidade que ela teve com Jesus, de ser acolhida, de ser perdoada e de poder seguir em frente, eu fico me perguntando quantas e quantas histórias são tolhidas, são mudadas, são transformadas, porque essas pessoas não foram perdoadas. Se Jesus não tivesse perdoado essa mulher, ela teria morrido. E eu fico olhando o quanto a minha história poderia ter sido diferente se eu também tivesse recebido o amor e o perdão e a misericórdia de quem poderia ter feito isso e escolheu me tampar as pedras. E quantas vezes nós estamos mudando histórias, transformando vidas de uma forma extremamente negativa, porque ao invés de darmos o perdão, ao invés de darmos a misericórdia, a graça, o acolhimento, o carinho, a bondade, né, que Jesus nos dá, nós não oferecemos isso para aquele que está errado, nós não oferecemos isso para aquele que nos ofende. E quantas histórias, muitas vezes, elas são transformadas de forma negativa e não positiva por causa da dureza do nosso coração. Porque muitas vezes só queremos receber tudo de bom da parte de Deus, o amor, a misericórdia, o perdão, mas somos incapazes de oferecer o mesmo. E possamos estar atentos em como influenciamos as pessoas ao nosso redor, principalmente a nossa família, os nossos filhos, os nossos parentes, porque são as pessoas que mais convivem conosco e muitas vezes somos tão incompassivos, tão duros com essas pessoas e não damos nenhuma chance a elas de estarem ali inseridos no contexto familiar, vivendo na base do amor, do perdão e da misericórdia que Jesus nos ensina. Que possamos nos tornar mais amorosos, mais misericordiosos, como Jesus foi e como Jesus é. Pois assim conseguiremos fazer uma grande diferença.
para a nossa família e para a sociedade ao redor. Precisamos parar de ler a Bíblia e viver a Bíblia. Eu sei que não é fácil, porque muitas vezes nosso coração é duro, somos orgulhosos, mas em Jesus temos que vencer toda essa maldade que habita o nosso coração e passarmos a oferecer, sim, amor, perdão, graça e misericórdia como Jesus nos oferece, porque afinal de contas, se não fazemos isso, que tipo de cristãos seremos?